Heresia, do latim airesis, no grego escolha ou opção. É a doutrina ou linha de pensamento contrária ou diferente de um credo ou sistema de um ou mais credos religiosos que pressupunham um sistema doutrinal organizado ou ortodoxo. Neste vídeo veremos o que é heresia e seitas implantadas no cristianismo. Veremos como essa palavra é aplicada na Bíblia e veremos também como as seitas e heresias são introduzidas em muitas igrejas. Então, no vídeo de hoje falaremos sobre seitas e heresias implantadas nas igrejas. Paz, amados! Peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixe aquele like. O que a Bíblia diz sobre heresia? No Novo Testamento encontramos muitas vezes o uso da palavra heresia, porém aplicado em contextos diferentes. Assim, o derivado do significado original da palavra heresia passou a designar alguns conceitos mais específicos. De modo geral, todas as aplicações da palavra heresia no Novo Testamento têm em comum o sentido que denota partido ou sectarismo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 17, por exemplo, a palavra heresia é utilizada para se referir aos saduceus. Vamos ler? E, levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Aos fariseus, em Atos capítulo 15, verso 5 e capítulo 26, verso 5. Vamos ler. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Sabendo de mim, desde o princípio, se o quiserem testificar, que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E até os seguidores de Cristo, Atos capítulo 24, verso 5 e capítulo 28, verso 22. Vamos ler. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo e o principal defensor da seita dos nazarenos. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda a parte se fala contra ela. Nestes exemplos, a palavra heresia está sendo utilizada para designar um modo de pensar sustentado por um grupo religioso. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 19, o apóstolo Paulo aplica a palavra heresia para se referir a partidos que aparecem no meio da comunidade dos que agora andavam na doutrina de Cristo, ocasionando divergências devido a um ponto de vista diferente e gerando divisões. Vamos ler. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Este tipo de comportamento foi reputado pelo apóstolo Paulo como uma obra da carne. Escrevendo a Tito no capítulo 3, versos 10 e 11, Paulo faz uma advertência sobre esse tipo de pessoa que fomenta tais divisões dentro da comunidade dos que seguem a Cristo, dizendo que depois de ademoestada 2 vezes, a pessoa ainda continuar com tal comportamento, essa pessoa deve ser evitada, pois é perversa. Vamos ler. Ao homem herege, depois de uma ou outra ademoestação, evita-o sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. O apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, capítulo 2, verso 10, ele aplica a palavra heresia para se referir a um desvio da doutrina do verdadeiro evangelho, ou seja, de onde ocorre a negação das verdades. Vamos ler. Mas, principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscências de imundícia e desprezam as autoridades,
atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Amados, antes de entrar nos tópicos, é de suma importância entendermos quem foi um dos maiores influenciadores das seitas e heresias que vemos atualmente dentro dos templos. Kenneth Hagin, o maior influenciador das heresias no Brasil e no mundo. Kenneth Erving Hagin nasceu em 20 de agosto de 1917 e morreu em 2003, criador do movimento Palavra da Fé. Esse movimento influenciou principalmente denominações neopentecostais e muitas pentecostais. Para vocês terem uma ideia, Hagin afirmou ter visto Jesus em forma física 8 vezes. Em seu livro chamado Autoridade do Crente, conta que ele teve uma conversa com Jesus por durante 1h30 em visão e que durante o diálogo tiveram uma interferência de um demônio em forma de macaco que atrapalhava sua conversa com o que ele dizia ser Jesus Cristo. Durante sua conversa, ele percebeu que Jesus não fazia nada a respeito do demônio. Foi quando Hagin expulsou o demônio e pergunta a Jesus por que ele não teve a atitude de expulsá-lo. Então, o que seria Jesus? Respondeu: se você não tivesse tomado uma atitude a respeito, eu não poderia também. Este relato está na página 26 e 27 desse livro, onde claramente declara a não autoridade de Cristo sobre os demônios, sobre os principados e potestades. A seguir, veremos algumas das heresias que Kenneth Hagin influenciou nas denominações do Brasil. Teologia positiva. Essa heresia ensina que os cristãos sempre devem ter pensamentos positivos e declarar, decretar e determinar a bênção em suas vidas, e que o cristão não pode aceitar coisas negativas em suas vidas, como se Deus não pudesse criar o mal temporal. Quem acredita nessa heresia não acredita que Deus determina, declara e elege, pois não entendem que só Deus tem esse poder. Assim, eles tiram a sabedoria de Deus. Teologia da prosperidade. Ela basicamente resume a teologia positiva em que o cristão tem que ser próspero financeiramente, usando como base o texto de Gênesis capítulo 26, verso 12 e 13. Vamos ler. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem e ia enriquecendo-se até que se tornou muito poderoso. Como também livre de doenças, usando como base o texto de Isaías capítulo 53, verso 4. Vamos ler. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Eles também acreditam que os cristãos devem exigir os seus direitos perante Deus, fazendo assim do Evangelho de Cristo como moeda de troca, para pedir dinheiro aos crentes e ensinando que o pobre está no pecado e o rico na bênção, e por muitas vezes chegando até a amaldiçoar os fiéis que não contribuem. Doutrina dos pequenos deuses. Essa heresia ensina que se você é um cristão, você é um pequeno Deus. Usando como base o texto de Gênesis capítulo 1, versos 25 a 27, afirmando que cada animal foi criado segundo as suas espécies e o ajuntamento deles resultariam em um animal da mesma espécie, e que quando a Trindade se juntou para criar o homem, eles criaram alguém da mesma espécie que eles, ou seja, um pequeno Deus. Segundo essa heresia, Adão e Eva, antes do pecado, tinham superpoderes como respirar debaixo d'água e ir até a lua no mesmo instante que quisessem. Eles acreditam que quando Adão e Eva pecaram, eles perderam esse poder e depois da ressurreição de Cristo, tornou-se possível recuperar por direito esse poder de pequenos deuses, determinando por nossas vidas aquilo que desejamos conforme a nossa vontade. Doutrina da queda. Adão e Eva
eram pequenos deuses, como vimos no tópico anterior, e depois do pecado, eles perderam a deidade que foi transferida para Satanás, se tornando o Deus legítimo desse mundo. Para afirmar essa heresia, eles usam como base o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Vamos ler. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E com esse poder adquirido, Satanás expulsa Deus da terra e o proíbe de interferir nos atos dos homens. E que quando uma pessoa se converte, ele tem o direito de recuperar posses de riquezas dessa terra e a autoridade sobre ela, como afirma Miles Monroe com Conversa a Benihim. Deus não pode interferir nessa terra sem a permissão do homem. Como identificar seitas e heresias? Toda seita e heresia vem acompanhada de um falso profeta que se baseiam em suas revelações pessoais que supostamente tiveram com trindade ou anjos. Eles nunca vão se basear no evangelho verdadeiro do Cristo. Gálatas capítulo 1, verso 8. Vamos ler. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. As seitas. Até aqui, vimos que tudo que é vento de doutrina, ensinando que algum ser espiritual disse isso ou aquilo, devemos ignorar, pois procede de mentes humanas. Vamos ler Efésios capítulo 4, verso 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Dito isso, chegamos à parte final desse vídeo e citarei alguns exemplos de seitas influenciadas por entendimento humano que contradizem o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Testemunhas de Jeová. Charles Russell funda o grupo no final do século XIX ao romper com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. No princípio, chamava-se a Torre de Vigia e posteriormente a Aurora do Milênio, adotando em 1931 o nome Testemunhas de Jeová. A doutrina dos Testemunhas de Jeová é apocalíptica e anunciaram o fim do mundo em 1914, 1925, 1976 e 1984. Desde seu surgimento, tiveram problemas em diversos países por negar aceitar deveres cívicos e sociais, assim como em não aceitarem as transfusões de sangue. Mantêm-se isolados da sociedade e, para isso, possuem uma extensa lista de proibições para os adeptos. Os Mormons. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecidos como Mormons, foi criada em 1823 por Joseph Smith, nos Estados Unidos. Segundo Smith, um dia lhe apareceu um anjo chamado Moroni que lhe revelou a verdadeira história de Deus. O livro do Mormon resume sua principal doutrina, a qual é bastante confusa. Desde o princípio, os Mormons tiveram problemas com a sociedade por aceitar a poligamia e considerar a raça negra como inferior. Os muçulmanos. No dia 8 de junho de 1632 d.C., é a data provável da morte de Maomé, considerado pelo islamismo como o último profeta do Deus de Abraão. Nascido em Meca, Maomé foi um mercador que realizava longas viagens a trabalho. Ele tinha um hábito de se retirar para meditar nos montes perto de Meca. Conta a história que em 610, quando estava com 40 anos, Maomé recebeu a visita do anjo Gabriel durante um retiro espiritual. O anjo lhe ordenou que recitasse versos divinos e disse que Deus o havia escolhido como último profeta da humanidade. Após sua morte, esses versos foram reunidos e integrados no Alcorão, o livro sagrado do islamismo. O Espiritismo. A origem deste movimento remonta-se ao lar das irmãs Fox,
que em 1848 expressaram que se comunicavam com os espíritos dos mortos. Mas a grande figura que dará transcendência a essa corrente foi Allan Kardec, que publicou livros como O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. A doutrina expressa que a pessoa consta de 3 elementos: o corpo material, a alma e um cordão que se une aos 2 e que pode ser vistos nas sessões espíritas através dos médiuns. Dentre todas essas heresias, existem outras, mas não colocarei aqui, pois ficaria muito extenso esse vídeo. Mas todas estas heresias têm origens na mente humana e não do Criador. E esse foi o vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações.